Graças a Deus, irmãos, que estamos mais uma vez para participarmos desta reunião, onde iremos também prestar o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso bondoso Deus, como uma forma de gratidão por tudo quanto Deus tem feito por nós. Porque com a multiplicação do pecado, com a multiplicação da maldade neste mundo, irmãos, não tem sido fácil para Deus. Ele tem trabalhado de dia e de noite, juntamente com os santos, para nos proteger, para nos livrar de acidentes, de perigos, de males e de tantas coisas ruins, irmãos, que existem neste mundo. Muitas vezes nós não percebemos o que está perto, às vezes, de nós, querendo causar algum dano na nossa vida. Eu lembro de uma palavra do irmão Aldo, que disse assim: olha, se vocês soubessem o que andam muito próximo de vocês, vocês teriam até medo de viver. Ele disse isso, irmãos. Se vocês soubessem o que anda tão próximo de vocês, vocês teriam até medo de viver. O apóstolo São Pedro, orientando aqueles irmãos do passado, ele diz: permaneçam em constante vigilância e oração, porque o inimigo, vosso adversário, andam em derredor. O que é derredor? Próximo, né? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao irmão Aldo, se vocês soubessem o que anda tão próximo de vocês, você teria medo até de viver. Então, irmãos, por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus, com muito cuidado, com muita vigilância, sempre em oração e meditação, porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco a qualquer momento. O inimigo está aí, armando as suas ciladas, para querer, com o desejo de nos pegar, causar algum mal na nossa vida e nos afastar cada vez mais de Deus. Então, irmãos, reunião é uma forma de prestarmos a Deus a nossa gratidão, a nossa adoração a Ele, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, como também a nossa Santa Vó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. Eu desejo boas-vindas a todos, que a Santa Vó Rosa possa abençoar a nossa reunião. Todos em pé, vamos orar para darmos início, então, à reunião. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai, Pai Criador, Deus onipotente, onipresente e onisciente, nós te amamos, porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor nos criou, é o nosso Pai, e tem um amor profundo por nós. Por isso tem cuidado de nós a todo instante. E demonstrando este amor perfeito e profundo que o Senhor tem por nós, foi justamente que levou o Senhor a enviar o Espírito Consolador,
na pessoa da nossa Santa Vó Rosa. Deu a ela um poder absoluto, um poder muito grande, para atuar nesta terra, para nos consolar, nos confortar e nos ajudar, para que possamos vencer nesta nossa carreira de fé aqui na terra. Demonstrando também o amor profundo por nós, o Senhor nos deu um profeta, o nosso santo irmão Aldo, para também nos dirigir nesta terra. Por isso somos gratos ao Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e vem fazendo, e temos a certeza que, se formos fiéis, o Senhor irá fazer por nós. Queremos pedir a bênção do Senhor para a reunião que estamos iniciando e para as demais também que estão iniciando em muitos lugares deste país, e as outras que irão iniciar mais tarde à noite. Que o Senhor possa enviar um anjo para inspirar as nossas mensagens, as nossas reuniões, para que ela tenha o efeito que o Senhor tanto espera, quando o teu povo se reúne em teu santo nome na tua igreja. Nós estamos felizes aqui, com muita fé, que o Senhor irá nos ajudar. Por isso, receba a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso amor. Amém. Vamos cantar o hino número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar alguns hinos do nosso inário. Cantar o hino número 63, Povo Feliz. Há só dois caminhos. Esses dois existem e nariz a andar.
avante a caminhar. Amém, irmãos. Nós vamos ouvir agora a apresentação do coral, o hino Mão Poderosa.
Vamos ouvir agora a orquestra, a Real Inspiração Divina.
Irmãos, agora temos a oportunidade de oferecer as nossas contribuições, ajudar, irmãos, a nossa igreja, porque a igreja ela precisa muito da nossa ajuda para realizar a sua obra. A igreja tem suas despesas, principalmente esses meses de fevereiro, janeiro, fevereiro e março, é um mês onde as ofertas diminuem bastante. Então, se os irmãos tiverem condições de ajudar a igreja, sua oferta é muito importante. No boletim dessa semana, tem uma mensagem aqui que fala sobre as ofertas. Ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, o Santo Irmão Aldo, os ensinos do Santo Irmão Aldo sobre o valor que devemos dar à nossa Igreja Apostólica. Prezados irmãos, o Santo Rei Davi foi muito abençoado, porque muito amou a Deus e sua obra na terra. Grandes vitórias e bênçãos preciosas foram-lhes concedidas por amar a Deus e ao seu reino. E este servo de Deus deixou maravilhosos exemplos a todos nós, servos do Consolador, no tempo presente, mostrando quão valiosa é a consagração e a dedicação para com as obras gloriosas do nosso Pai, bem como nos deixou ensinos a respeito da importância do amor para a salvação e redenção da criatura humana. O Santo Irmão Aldo, em seu corpo físico nesta terra, afirmou que nos dias presentes nosso Deus permitiu que o seu amado Filho Jesus restaurasse o seu reino aqui na terra, a partir da preciosa vida da Santa Vó Rosa, a fim de proporcionar o bem e a felicidade de todos quantos viessem a amá-lo, e que, com entendimento e fé, passassem a valorizar a sua obra de salvação. Através da Santa Vó Rosa, do ministério do Santo Irmão Aldo, com o amparo de Jesus, de sua Santa Mãe Maria Santíssima e do poder celestial, ao longo desses anos, Deus o Pai tem amparado e muito ajudado a tantos quantos compõem o povo apostólico, para que sejam felizes e muito abençoados em seu viver, no seu trabalho e em suas realizações. Mas Deus espera de cada um dos seus filhos apostólicos o reconhecimento e sua participação efetiva na obra que Ele nos deu, que é a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, eis o exemplo precioso que nos legou o Santo Rei Davi. Num dos seus salmos, expressando louvor e gratidão ao Pai, dizendo: que retribuirei ao Senhor por todas as bênçãos que dele recebi? Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, cumprindo meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nesse salmo, o rei Davi declara que continuaria abençoando, ou que continuaria obedecendo às leis do Senhor Deus, que invocaria o seu santo nome e que cumpriria os seus votos de bem servir a obra do Senhor enquanto que vivesse, como reconhecimento e gratidão por tudo quanto havia recebido de Deus, o Pai. Sigam esse exemplo do Santo Rei Davi em relação à nossa amada igreja. Sejam sempre fiéis, cumprindo o seu voto de fidelidade e contribuindo com suas ofertas especiais e com seus dízimos para o sustento da obra do Consolador.
Sejam sempre agradecidos a Deus e aos seus santos e à sua igreja, por tudo quanto recebem para a sua vida material e espiritual. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas para isso, precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil, financeiramente falando. Sabemos da dificuldade que todos nós enfrentamos, mas irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos a nossa igreja. E não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa, a qual pertencemos. Contamos com seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Então, irmãos, aqui está o pedido que a direção faz a todos nós. E estiver nessa reunião algum irmão, alguma irmã que tem condição, né, de ajudar a igreja, após a nossa oração, as nossas irmãs então irão recolher as nossas contribuições. Vamos orar. Ó Santa e bendita Vó Rosa, neste momento vamos oferecer as nossas contribuições para ajudar a igreja, porque a igreja precisa muito de nós. Então, Santa Vó Rosa, entregamos às mãos da Senhora as ofertas, para que as mesmas sejam consagradas. Amém. Eu vou ler aqui, irmãos, um aviso. Redes sociais. Alertamos mais uma vez sobre conversar e acompanhar mensagens de pessoas que se dizem profetas, videntes e anunciam fatos futuros. Isto nunca foi permitido em nossa Igreja Apostólica. E muitos irmãos têm recebido estas mensagens e ainda compartilham com os outros, semeando a dúvida nos corações de nossos irmãos. Nosso Santo Irmão Aldo recomendou a todo o povo apostólico, por meio deste boletim oficial, sobre estes assuntos, inclusive orientando estas pessoas que o futuro pertence a Deus. Por isso, devemos estar em obediência, santidade e consagração constante. Relembramos as palavras do santo profeta Irmão Aldo. Eu sou o último profeta do Senhor. Bem-aventurado os que crerem. Foi por isso que ele nos incentivou a divulgarmos o seu nome como profeta e pastor deste rebanho, em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Vamos ouvir agora a orquestra Igreja Pura.
Próximo hino, a grandeza de ser apostólico. Muito bem, irmãos, agora nós vamos passar para a mensagem. A mensagem fala sobre a missão da Igreja Apostólica na formação da família. A missão da Igreja Apostólica na formação da família. A Igreja Apostólica é formada por famílias, as quais, em honra ao nome de famílias apostólicas, precisam ser consagradas, santificadas e leais, praticantes da doutrina e disciplina que rege a boa moral e a boa conduta dos filhos de Deus, a fim de que esta igreja seja forte e vitoriosa na sua jornada na terra, até que alcance a grande vitória final. A missão da igreja é doutrinar, é moralizar os seus adeptos, ou seja, o seu povo, a fim de que estes vivam
de maneira justa, honrada e disciplinada, para que sejam a luz do mundo e para que, através de um bom proceder honesto e fiel aos princípios doutrinários desta igreja, muitas almas sejam salvas pelo bom exemplo de cada apostólico ou apostólica. No lar e na família precisa haver amor, bondade, humildade e bom entendimento entre os pais e os filhos, sem contendas, sem desavenças, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja um refúgio seguro diante das tristezas deste mundo. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre recomendaram aos casais que, para ter um lar feliz e abençoado, precisa, em primeiro lugar, cultivar em seus corações o amor um pelo outro. E, em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois, agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia da sua vida em comum. Também aconselhavam a não dar lugar a suspeitas infundadas e a pensamentos inconvenientes que induzem a separação do casal, mas sempre colocar em prática os ensinos doutrinários de boa conduta que aprendem nesta igreja, na prática efetiva do lidar cotidiano, uma vez que esses ensinos indicam a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e ensinam a seguir o exemplo da vida da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada deste mundo. Uma criança, um jovem ou uma jovem necessita do carinho, do afeto, do amor e dos sábios conselhos dos seus pais. A criança deve ser ensinada desde pequena a praticar bons costumes, a respeitar todas as pessoas sem distinção entre elas, a serem educadas no trato social com todos e se portarem bem e com reverência na igreja e durante as reuniões e se manterem acomodadas em seu lugar, sem movimentações desnecessárias, nem brincadeiras, e prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor, e não fazerem uso de aparelho celular na hora da reunião. E os pais não devem trazer brinquedos para suas crianças em nossas reuniões, pois pode tirar a atenção de outras crianças e de nossos irmãos às mensagens do pastor. Os pais precisam ensinar os seus filhos que a igreja é um lugar sagrado, dedicado a prestar adoração a Deus, nosso Pai, e aos seus santos, e também ensiná-los como proceder de maneira justa e sábia no viver cotidiano, no trato com o seu semelhante. Ensine que, na escola, precisam respeitar os professores e os demais profissionais de ensino. Ensinem que brincadeiras e conversa durante as aulas não são convenientes e que se esforce para aprender os conteúdos das matérias, a fim de que estejam preparados para um bom futuro na vida. Lembre-se, irmãos,
de que uma criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que tenha uma boa educação, cresça no temor do Senhor e tenham fé na doutrina e pratique a disciplina como regra de boa conduta e de boa moral. As crianças são muito observadoras e sábias. No entanto, precisam de um apoio educacional dos pais e da igreja, ou seja, de um exemplo sólido de fidelidade e obediência para firmarem na fé e se tornarem pessoas de bem, bondosas, caridosas e obedientes às leis de Deus e da igreja. Desejando o bem, a paz e a felicidade aos lares, o santo irmão Aldo muito aconselhou os filhos a serem obedientes aos seus pais, a terem um profundo respeito e consideração por eles e aceitarem seus conselhos e correção, visto que estes são dedicados ao seu próprio bem e têm o objetivo de preservar a sua honra e dignidade. Filhos obedientes são muito abençoados por Deus o Pai, por Jesus nosso Senhor, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Inclusive, porque se trata do cumprimento de um mandamento divino. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Creiam, estimados irmãos, que os conselhos deste santo de Deus nos vieram dos céus e que são direcionados a todas as pessoas de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias do viver terreno. Sigam estes sábios ensinamentos para que o seu lar seja consagrado, feliz e muito abençoado. Então veja os irmãos que aqui, este boletim, tem diversos conselhos para todos nós, para os pais, para os filhos, sobre o nosso comportamento na igreja, como pai, como filho. Esta igreja, irmãos, ela é maravilhosa. É uma verdadeira escola. Aqui, irmãos, só não aprende quem não quer, quem não se interessa em aprender. Mas todo irmão, toda irmã, todo moço, toda moça, que realmente quer aprender e quer mudar de vida, a igreja é uma escola. Ensina tudo com perfeição. No começo da mensagem, fala assim sobre a igreja, e fala que a igreja é formada por famílias apostólicas, porque nós pertencemos à igreja apostólica, igreja conhecida como igreja da Santa Vó Rosa, como igreja do profeta Irmão Aldo. Então, a família desta igreja, ela é conhecida como família apostólica. E acontece, irmãos, que a nossa igreja é uma igreja diferente. É uma igreja que prega algo diferente. É a única igreja, irmãos, que prega, não tem outra, que prega a vinda do Espírito Consolador. Nenhum outro lugar prega isso. Nenhum outro lugar prega a formação do último profeta. É só aqui.
Então, esta igreja, irmãos, é uma igreja diferente em tudo. Na forma de apresentar as reuniões, é uma igreja calma, né? Nossos pastores são ensinados, aconselhados e corrigidos a não agir de uma forma até mesmo fanática, com gritaria, com barulhos, porque a nossa igreja é diferente. Há pouco tempo eu estava conversando com um pastor de outra igreja. Ele disse: olha, nós gostamos de barulho, porque ele estava tendo problema, a igreja estava tendo problema com o vizinho, né? E o vizinho comunicou à igreja lá, né? E veio os órgãos competentes lá, até para multar a igreja. E ele falando: a nossa igreja realmente, nós gostamos de barulho. Quanto mais barulho tiver, melhor é. Melhor, assim que nós gostamos, nós queremos assim, mais barulho. Aí eles têm lá, né, grita e fala, e faz os seus louvores, né, e grita, levanta a mão. Quanto mais barulho, é melhor. A nossa igreja não é assim. A nossa igreja é uma igreja silenciosa. É uma igreja moderada na pregação, nos hinos. A Santa Vó Rosa, lá no início da obra, quando começou a igreja, que a igreja tinha alguns aparelhos que tinham um som que não era muito bom, ela mandou tirar tudo com a ordem de Jesus. Os irmãos lembram disso, que ela mandou tirar muitos instrumentos, não aceitou. Hinos que levavam mais para o balanço, né, que quase levava a pessoa a dançar, ela mandou tirar. Jesus mandou tirar, não quero assim. A minha igreja não é assim. Então, irmãos, a forma de realizar o sacramento é diferente, a forma de realizar o casamento é diferente, tudo na igreja aqui é diferente. Então, a igreja apostólica, ela é observada por muitos irmãos. Às vezes os irmãos não imaginam o quanto a nossa igreja é conhecida. Eu sei que alguém, mas por que ninguém vem para a igreja? Quase não se vê um visitante. É porque, irmãos, as pessoas estão vivendo lá no mundo em lugares que não pregam a verdade. Nós estamos cansados de ouvir que a pessoa diz: não, Deus, Ele quer o seu coração. Deus, Ele não importa como você vive, Ele quer o seu coração. Oh, irmãos, como Deus quer o nosso coração? Ele quer o nosso coração, um coração puro, sem maldade, sem orgulho, que vivamos bem, sem as vaidades do mundo. É isso que Ele quer. Ele não quer o povo de qualquer jeito. Porque, irmão, se fosse assim, se Deus aceitasse nós de qualquer jeito, não olhasse o nosso pecado, não olhasse a nossa vida, às vezes, a vida que a pessoa leva de qualquer jeito, a vida pecadora, então não existiria juízo, né, irmãos? Não existiria condenação, não existiria inferno, não existiria nada, né? Tudo era normal. Deus perdoa todo mundo no final e está tudo certo, né? Mas a mesma fé que nos ensinou a crer em Deus e nos mostra um Deus Criador, nos mostra Jesus, nos mostra Maria Santíssima, a mesma fonte que nos mostra tudo isso, fala de uma condenação, fala de um juízo.
né? Fala de um inferno e fala de um céu, né? Então as pessoas, esta parte aí de juízo, de inferno, de condenação, eles riscam. Eles só aceitam as coisas que lhe interessam e que lhe dá o direito de pecar, de viver como querem. Então, irmãos, é por isso que muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja com medo de que suas obras sejam reprovadas. E isso Jesus falou. Que a luz veio para o mundo, mas muitos não preferiram viver nas trevas do que vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, não sejam manifestas, né? Porque a pessoa está falando, eu sou de Deus, eu vou para a igreja todo dia, né? Eu vou para a igreja todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas na verdade, não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Vive como quer, faz o que quer e fala em nome de Deus. Então, irmãos, a igreja apostólica, ela é muito conhecida, muito. Eu lembro uma vez que eu estive em Goiânia, e eu conheci um senhor que ele é presidente de outra igreja. E ele ficou sabendo que o irmão Aldo ia lá estar em Goiânia, numa Santa Comunhão. E ele falou, eu vou vir. Eu sempre venho aqui. Eu gosto daqui. Esta igreja é boa. Os ensinamentos são bons. Eu creio no irmão Aldo. Eu sei que ele é um profeta. Eu só não venho para cá porque eu tenho minha igreja, eu tenho meu povo. Eu não posso abandonar meu povo lá, deixar meu povo e vir para cá. Eu tenho um compromisso com eles. Mas eu gosto daqui. E eu virei aqui na próxima semana, porque o profeta estará aqui na Santa Comunhão, eu vou vir conhecer ele. Depois nós ficamos sabendo que ele foi mesmo. A igreja, irmãos, ela é muito conhecida. Eu tive a oportunidade de conhecer também um rapaz, ainda muito jovem. Ele é bispo da igreja evangélica, de uma igreja evangélica. E ele queria pregar na nossa igreja. Naquela oportunidade, até eu estava tomando conta dos testes para pastores, e ele descobriu, não sei como descobriu, ele me ligou. Eu queria fazer, como que eu faço para pregar na sua igreja? Eu falei, ó, primeiro, você tem que vir para a igreja. Ficar como membro pelo menos 2 anos, para você conhecer a nossa igreja, né? A nossa fé, você entender a nossa igreja. Entender a igreja de vocês, eu conheço muito bem a igreja de vocês. Aí começou a falar de toda a igreja. Falou da Santa Vó Rosa, falou do irmão Aldo, falou tudo. Eu conheço muito bem a igreja de vocês. Ele falou, inclusive, uma parte que ele disse, eu achei muito interessante. Inclusive, quando nós temos as reuniões dos bispos, dos pastores, muitas vezes é citado o nome da sua igreja. E é citado o nome do irmão Aldo. E eles falam que o irmão Aldo realmente é um profeta. Eu ouvi desse rapaz. Aí ele falou, como que a gente faz para conhecer a igreja? Ah, vai na sede. E ele foi mesmo, ele foi na sede. Até eu apresentei ele na época para a direção. E ele falou assim, olha, eu queria pregar. Eu falei, não, você tem que fazer o teste. Só que para fazer o teste, você vai ter que entrar como obreiro, servir como obreiro, depois de um tempo você vai, né? Porque você sabe muito bem como é a nossa forma de pregar. Ele falou, eu sei. Então eu tenho que mudar bastante, porque nós já temos nosso estilo de pregação. Eu tenho que mudar, porque meu estilo é esse. Então, por isso você tem que aprender. E ele falou, a igreja de vocês é muito conhecida. Inclusive, o que nós falamos lá, nós queremos ver o que será da igreja depois que o seu Aldo foi embora.
Se a igreja mesmo vai ser, se a igreja for de Deus, se for a igreja verdadeira, quando o seu Aldo for embora, porque a tendência é a igreja de se desfazer, se dividir, brigar entre o ministério, né, principalmente por bens materiais, pelo patrimônio da igreja. Se a igreja permanecer fiel, não se dividir, realmente é a igreja verdadeira. Se não for verdadeira, a igreja vai se acabar. Veja, irmãos, o que ele disse, a responsabilidade nossa. Então, irmãos, o nome igreja apostólica é muito forte. E quando nós falamos, eu sou apostólico, a minha família é apostólica, isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, irmãos. Muito grande. Porque imagina os irmãos, quando falamos de igreja diferente, e quando nós falamos família apostólica, a família também tem que ser diferente. Não pode ser uma família, irmãos, igual às outras que existem, tantas que existem no mundo. Porque, irmãos, existe família aí muito bagunçada. A gente convive, irmão, com as pessoas. Nós temos parentes que não são da igreja, uma família totalmente bagunçada. Uma casa totalmente desorganizada. Então nós temos que ser diferente não só na palavra, mas também nos nossos atos, irmãos. E acontece, irmãos, que ainda existe na igreja algumas famílias bagunçadas, desorganizadas. E já ouvi irmão falar, olha, eu fui na casa de fulano de tal, mas como lá é gostoso, lá tem um ambiente tão maravilhoso, uma paz, que a gente não quer ir embora mais. É tão gostoso ir naquela casa, daquele irmão, que existe uma paz, ali a presença do anjo está ali. E está mesmo, irmãos, porque é um local organizado, uma casa temente a Deus. Foi a Santa Vó Rosa que disse, ó, se a sua casa for santificada. O que é uma casa santificada, irmãos? É a casa que segue os mandamentos da igreja, os ensinos, né? O pai é um pai que zela pela disciplina da igreja. Uma casa santificada nunca vai chegar lá, o pai está de bermudão e sem camisa andando para lá para cá. Televisão zona, né? Um vidrinho ali de vinho para tomar mais tarde. A casa santificada, o pai zela pela casa, ele está sempre em ordem. Não está barbudo, não está cabeludo, né? Os filhos sempre em ordem. A esposa sempre em ordem na disciplina, né? Então é aquele ambiente gostoso. E a Santa Vó Rosa disse, se a sua casa for santificada, se for desse jeito, ela terá sempre a graça de Deus. E o que é ter a graça de Deus, irmãos? É o amparo de Deus, é a proteção de Deus contra o mal, né? Cuidando da sua saúde, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua alimentação. Terá sempre a graça de Deus, e ela disse ainda, e será sempre por mim visitada. Se a sua casa for santificada, terá sempre a graça de Deus, e será sempre por mim visitada. Olha aí, irmãos. Agora, se os irmãos, será que a Santa Vó Rosa ela vai poder ir numa casa bagunçada? Totalmente fora? Não vai, não vai. Quando a gente chega na casa de uma pessoa, de um parente, de um amigo, quando a gente vê aquela casa bem, a gente fica ali tranquilo, né? Dá vontade de voltar lá outra vez. Mas quando a gente vai, a gente não tem mais vontade de ir lá, não é? É assim também os anjos, são os anjos. Assim também a Santa Vó Rosa, eles não sentem bem e não vão mais. Não vou lá não, aquela casa é muito bagunçada. Não, não, briga. O pai é briguento.
briga ali, faz um escândalo danado, não sabe, os vizinhos ficam ali escandalizados, porque sai no tapa ali, a mulher quer bater no marido, o marido quer bater na mulher, e os filhos têm um medo que o pai chega de casa, já brigando com todo mundo, tem uns problemas no serviço, traz para casa, os filhos se encolhem, a esposa se encolhe ali, o pai parece aquele leão, bravo. O anjo pode ir lá? Não pode, irmãos, não pode, né? Mas eles vão naquele lugar. Então, a família apostólica, irmãos, o nome de apostólico é um número muito forte, um nome muito forte, que precisa ser honrado, né? Precisa ser honrado. Por isso que dentro do lar, irmãos, não pode existir mentira. Às vezes o filho pergunta alguma coisa, o pai mente para ele. É criança pequena, né? Ele é pequeno, não sabe, mas ele sabe. Ele sabe que o pai está mentindo. Ele sabe que a mãe está mentindo. Ele só fica observando. Essa mãe está mentindo para mim. E ele começa, irmãos, observar os pais, as atitudes do pai. Ele olha a mãe na igreja, olha a mãe em casa. Aí a irmã vai vir para a igreja, né? Gosta ali, é um pouco vaidosa, gosta de pinturas, né? Uma maquiagem, um batonzinho, coisinha na sobrancelha, e a menininha só fica olhando ali. Aí põe um saltão Luiz XV, né? Vai para a igreja, a menininha só olhando. Quantas vezes a mãe acaba de sair, a menina vai lá na penteadeira se maquiar também. Pega o sapato da mãe, calça e fica andando para a sala. Andando, desfilando, requebrando. Porque ela observou aquilo, ela viu. O filho também é a mesma coisa, irmãos. Vê o pai mentindo para fazer negócio. O pai vai querer fazer um negócio, para conseguir um negócio ele mente. O filho só fica olhando, o pai é mentiroso. Ele começa a mentir também. Ele acha que mentir não é pecado. Aí vem para a igreja, né? O filho vem para a igreja com o pai, com a mãe. Ele observa o pai a reunião inteira no celular. Ou muitas vezes brincando, conversando, e ele só observando. Aí ele quer também o celular. Ele quer jogar. Ele quer brincar na hora da reunião. Aí o pai fala, não pode, filho, mas o senhor faz. Não pode, filha, fazer isso, mas a senhora faz, mãe. Então, irmãos, tem um ditado que diz assim, é um bom conselho que o pai dá acompanhado de um péssimo exemplo. Dá um bom conselho, que não pode, mas não dá exemplo para o filho. Como vai corrigir o filho? E o filho vai perdendo o respeito para com o pai. Chega a hora que ele não obedece mais. Não obedece. E quando o pai quer pegar mais firme com ele, ele fala, não vou mais para a igreja. Não quero mais para a igreja. E muitas vezes, irmão, acontece muito, tem acontecido muito. O filho, a filha, a moça, ele chega, a ver, não está trabalhando ainda, né, não tem um salário. Ele fala, pai, o senhor pode me dar R$50 que eu preciso ir num evento da igreja. Vai ter o coral jovem, ou vai ter uma festa na igreja. O senhor me arruma R$50 para eu ir? Não tem. Pai está zerado, filho, zerado, não tem nada. Vem a outra festa, e aí, filho, final de ano? Pai, eu queria ir na festa final de ano. Ó, esse ano está duro, hein? Difícil demais. Não dá. Nunca dá. Nunca tem. Só que depois tem, o filho não quer mais ir para a igreja, aí ele vai continuar pedindo. Só que ele estava pedindo para ir para a igreja, para uma coisa boa. Agora ele vai te pedir para ir para a balada. Ô pai, vai ter uma festinha com meus amigos aí, né? O senhor pode me dar 50 aí? Aí o pai, opa, aqui minha filha, ó. Para ir para a igreja ele não tinha, mas para a filha ir para
para os lugares, para a praia, para o cinema, por lugares que não são incomuns. Ele tem. Até mesmo para o vício. Quantos pais apostólicos dão dinheiro para o filho comprar cigarro, comprar cerveja? Incentivando o filho a se aprofundar mais no vício. Mas quando ele estava na igreja, o pai não dava o dinheiro para ajudar o seu filho, incentivar o seu filho para permanecer na igreja. Não é errado, irmãos? Depois, quando o filho não quer mais a igreja, o pai vai dar dor de cabeça para o pai, porque ele não investiu no filho. O que nós fazemos pelos filhos na igreja é um investimento, que vai nos dar um resultado positivo no futuro. Se nós não fizermos esse investimento nos filhos, nós não teremos um resultado positivo no futuro, e sim um resultado negativo. Então, irmão, nós temos que ser um exemplo para os filhos. E aqui também, irmão, está dito aqui, filhos, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longos anos sobre a terra. É um mandamento, irmãos. Porque tem filhos que não sabem honrar o seu pai. A vida toda o seu pai limpando o seu nome e o filho sujando. Isso é desonrar o seu pai. Ô, irmãos, tem uma coisa mais dolorida na vida de um pai que sempre zelou pelo seu nome, pela sua moral. Depois vê o seu filho lá na sarjeta caindo, bêbado, embriagado, ou na prisão. Olha o filho do senhor lá, apostólico. Olha a família apostólica, olha o filho dele, está na cadeia, porque pegou as coisas dos outros. Desonrou o seu pai. Tirou a dignidade do seu pai, da sua mãe. Desonra o seu pai quando fala para o pai, pai, eu vou da casa do José e vai lá para a casa da Maria, ou vice-versa. Porque tem muitos que falam assim, pai, eu estou indo para tal lugar, mas está nada, está indo para a casa do namorado, da namorada, e fala que vai para a casa do amigo. É desonrar o seu pai, é desrespeitar o seu pai, é dolorido isso, irmãos, e é um pecado gravíssimo, porque o seu pai está lá dormindo, lá, ai, minha filha, ela está tão bem lá na casa da Maria, lá da colega dela, olha, elas são muito amigas. E tá, a casa da Maria nada, está na praia, né? Às vezes fala, está vindo para a sede, final de ano, pai, olha, minha filha foi para a sede, passar a festa de confraternização na sede, com os irmãos lá, e ela está lá na Praia Grande Santos, no Guarujá, né? No Réveillon, lá na praia. Acontece alguma coisa, o que a Santa Vó Rosa vai poder fazer? Nada. Mentiu, enganou, falou que ia para um lugar e foi para outro. Então, irmãos, são essas coisas. Honrar o teu pai, para que tenham longos dias sobre a terra. E para finalizar, irmãos, uma coisa que Jesus muito nos ensinou, é sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes acontece, né, irmãos? Às vezes nós tropeçamos. Às vezes nós iludimos com as promessas do mundo, por falta de vigilância. E às vezes nós caímos. E às vezes essa queda, ela é dolorida. E às vezes a queda, irmãos, ela traz uma consequência muito grave. Não para o momento, às vezes para o futuro. Então Jesus, ele falou que nós temos que ter a humildade para reconhecer o nosso erro. Quando ele fala do filho pródigo, a palavra dos dois irmãos, né, que todos os irmãos sabem do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, o mais novo falou, pai, eu quero a herança porque eu quero aproveitar o mundo. Ele deu esse exemplo. Pegou tudo que tinha, gastou tudo à toa lá, com as mulheradas, com os prazeres da vida, acabou o dinheiro. E ele começou a sofrer. No meio de sofrimento, irmãos, passando necessidade, sem ter alimentação, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, ele lembrou da casa do pai. Lá era bom. Eu tinha tudo e não sabia. Eu não dei valor. Eu desprezei tudo por causa do mundo. Então eu vou voltar.
Isso é gesto de humildade. Eu reconheci que eu errei. Eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai. E vou começar uma nova vida. Então, quando ele voltou, o pai acolheu. E ele começou uma nova vida. Assim acontece. Foi um exemplo que ele deixou para nós, irmão, porque muitas vezes acontece isso conosco. E nós precisamos reconhecer o nosso erro. Às vezes, irmãos, é preciso cortar na própria carne para começar uma nova vida. Foi por isso que Jesus disse, é preciso nascer de novo. Quando ele disse nascer de novo, irmão, ele falou que a gente precisa, muitas vezes, enterrar o nosso passado. Pegar nosso passado, colocar dentro do caixão, cavar 7 palmos de terra e jogar lá dentro. Esquece, vamos nascer uma pessoa. Isso é muito difícil. Porque muitas vezes nós precisamos cortar na própria carne para tomar essa decisão. E não é todo mundo que tem essa coragem de tomar essa decisão. E entra ano, sai ano, continua na mesma, fazendo as mesmas coisas, levando os mesmos tombos. Levanta, cai e nunca consegue se firmar. E a vida vai passando, o tempo vai passando e continua na mesma. Irmãos, eu lembro quando a gente era pequeno, morava na roça. Quem morou na roça sabe. Tem um mato lá na roça que chama carrapicho. Os irmãos conhecem, né? O carrapicho. Às vezes aquele carrapicho grudava na calça e grudava na perna. Né? Ele é cheio de espinzinho. Ele grudava na calça e grudava, mas doía demais. A gente era pequeno. Ia duro para casa, com a perna grudada, a calça na perna, com aquele carrapicho. Eu chorava, era pequeno, né? Aquela dor com medo de tirar. Aí a mãe, que foi? Carrapicho, mãe, grudando na minha perna aqui. E ela ia para lá, com quem não queria nada, daqui a pouco ela enfiava a mão, arrancava o carrapicho, e dava um pulo. Até chorava às vezes. E ela dizia, é melhor sofrer uma vez do que sofrer sempre. Eu estou tirando aqui, daqui um pouquinho acabou. Realmente, daqui um pouco passava a dor, né? Ela falou, é melhor você sofrer uma vez e tirar o carrapicho, do que ficar com esse carrapicho te maltratando a vida toda. Então, irmãos, às vezes é preciso tirar aquilo que nos está machucando. E tem muitas pessoas que não têm essa coragem de tirar aquilo que te machuca. Aquele espinho que você levanta com ele, aí ele te dá uma folga, você dá um sorriso. Quando você está sorrindo, ele de novo, você entristece. Aí quando você começa a levantar, começa a sorrir, o espinho de novo, te dá aquela espetada. E entra ano, então tem que tirar esse carrapicho, tem que tirar esse espinho. Esquecer o passado, irmãos, porque os irmãos já ouviram falar, quem gosta de passado é museu, né, irmãos? Quem gosta de passado é museu, coisas que ficam ali, né, na sua vida, e recordando, guardando aqui, ó, arranca, esquece o passado, limpa o seu coração, começa uma nova etapa, é nascer de novo para uma nova vida. Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos, foi um prazer muito grande estar com os irmãos, e até uma próxima oportunidade. Onipotente profeta, vamos ouvir o último hino para encerrar a reunião.
alto está ao nosso lado, a todo instante, com sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida, Ele não nos deixa sós, pois agora lá do céu, com mais poder, cuida de nós. Santo irmão alto, lá da glória celestial, olha por nós, nunca esquece de quem merece a sua bênção. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, e então Ele intercede por nós junto ao Pai. Irmão alto está ao nosso lado, constantemente, com todo amor, com muito carinho, nos dá perdão. Sua bondade é imensa paz que Ele traz ao nosso coração.
Muito bem, irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa, então, abençoe grandemente a todos os irmãos. Como disse, foi um prazer muito grande estar com os irmãos e até uma próxima oportunidade. Vamos orar, irmãos, para encerrar a reunião. Convido a todos a ficarem em pé. Vamos orar. Santíssimo Deus, com muita alegria em nossos corações, chegamos ao final desta reunião. Agradecemos muito ao Senhor por esta oportunidade que concedeu a todos nós. Agora iremos para os nossos lares. Pedimos a bênção e a proteção do Senhor para o retorno que iremos fazer, livrando-nos de acidentes, de perigos, de males, e que possamos ter uma boa noite, uma boa tarde, e também uma semana muito feliz, lá na escola, no lar, no trabalho, onde quer que estejamos, possamos ser portadores da paz, e sermos uma luz a brilhar neste mundo tão carente, tão sofredor, em que as pessoas estão passando, estão vivendo, de uma forma muito triste e dolorosa. Pai bendito, abençoe todos nós, para que possamos te servir cada vez melhor. Servir a igreja, servir ao irmão Aldo, servir a Santa Avó Rosa, servir a Jesus e ao reino dos céus. Quero pedir também a bênção do Senhor para todos os irmãos, que com muita fé vieram aqui à frente e colocaram os seus nomes nesta caixa de pedido de oração. O Senhor conhece muito bem a necessidade de cada um. E sei que, como um Pai justíssimo, que age com toda a justiça, com todo o amor, tudo irá fazer para atender esses pedidos, agindo sempre de conformidade com o mérito e a fé dos irmãos que colocaram os seus nomes aqui. Portanto, meu irmão, confie, tenha muita fé, faça a sua parte, não tenha medo de nada, porque o medo atrapalha muita coisa, impede que Deus faça alguma coisa em seu favor. Por isso, não tenha medo, confie, acredite na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, porque são santos poderosos, formados por Deus, e eles podem te ajudar. E assim, encerrando esta reunião, mais uma vez agradecemos aos céus e a todos os santos por mais esta oportunidade. Amém. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos.